E o Cai na Roda volta com mais uma edição especial, são 52 semanas, um ano de entrevistas, 52 mulheres que vieram dar o seu recado aqui no Cai na Roda. A nossa entrevistada de hoje traz um tema muito especial, um tema que eu gosto muito de conversar, que é a questão do amor. É Regina Navarro Lins. Ela é psicanalista e escritora, foi professora na PUC-Rio, colunista de diversos jornais e apresentou programas de rádio. Ela anda pelo país falando sobre o tema relacionamento amoroso. É especialista do programa Amor e Sexo da TV Globo e foi comentarista da Globo News, tudo em cima do tema relacionamento e amor. É escritora, autora de 13 livros, entre eles A Cama na Varanda, O Livro do Amor, Novas Formas de Amar e Amor na Vitrine. Regina, obrigada por sua participação aqui no Cai na Roda. Você vai conversar com Duda Cambraia, Patrícia Faerman, Tatiane Correia e eu, Lourdes Nassif. Ótimo, muito obrigada pelo convite de vocês. Eu, antes de fazer a primeira pergunta, eu vou lembrar os nossos telespectadores de dar um joinha, tocar o sininho ou se cadastrar aí no GGN para ser membro. Isso ajuda o GGN a ter mais relevância dentro do YouTube. Aprendi com a Mariana isso, que não está no Cai na Roda, mas me avisou que isso é importante. Então, para vocês, por favor, façam os agradinhos aí do vídeo. Regina, eu vou começar com a primeira pergunta. Toda maneira de amor vale a pena? Eu acredito que sim, né? Desde que não seja o que se chama de um amor abusivo, desde que você não interfira na individualidade do outro, né? Porque hoje uma das questões que eu tenho trazido muito, que eu acho fundamental na relação amorosa, é o respeito à individualidade do outro. Isso, para mim, é fundamental, seja relação hétero, homo, bi, de que jeito for. E é uma coisa muito pouco aprendida na nossa cultura, né? Geralmente, duas pessoas se casam achando que podem se meter uma na vida da outra sem a menor cerimônia. Agora, quando você me pergunta se qualquer forma de amar vale a pena, eu digo que sim, se não tiver enquadrado nesse que eu citei, porque as pessoas acreditavam sempre que tinha que ser dentro de um modelo. E hoje nós estamos assistindo a novas formas de amar. E isso tem uma explicação. Regina, quero começar no começo. Eu estou até aqui com o seu livro, Novas Formas de Amar. A primeira vez que eu peguei ele, eu era mais nova e estranhei. E agora eu já estou em outras leituras, já li algumas vezes, e aí eu quero começar pelo começo, o beabá desses tipos de relação. O que é poliamor, o que é poligamia, qual que é a diferença dele, o que é monogamia, para a gente entender melhor esses termos. Então, vamos lá. Primeiro eu vou ter que explicar o que é o amor romântico, porque isso é uma coisa que confunde muito as pessoas, porque associa o amor romântico como se fosse delicadeza, gentileza, mandar flores, dançar olho no olho ou jantar à luz de velas. O amor romântico não tem nada a ver com isso. O amor romântico é um conjunto de ideais, expectativas que alimentam a mentalidade da nossa cultura. Tem uma história. Começou no século XII. Desde que o cristianismo entrou no século I, o amor só podia ser a Deus, não podia ser um amor recíproco entre as pessoas. No século XII, surgiu o amor cortês, que era o amor dos jovens, filhos da nobreza, no século XII, na época do feudalismo. Eles não podiam casar, só o mais velho podia casar, para não dividir herança. Então ficava aquele bando de jovens cheios de energia, e aí surgiu o amor cortês,
que era o amor do jovem, um amor inacessível, impossível, pela dama, mulher de um nobre. E ela, de longe... Bom, esse amor deu origem ao amor romântico também no século XII. A primeira história é Tristão e Isolda. Então, essas histórias sempre são difíceis, impossíveis. Uma das características do amor romântico é a idealização. Você conhece uma pessoa, atribui a ela características de personalidade que ela não possui. Na convivência, é impossível manter a idealização, porque você é obrigado a perceber aspectos na pessoa que não te agradam. Aí vem o desencanto, acha que foi enganado. Bom, então, além da idealização, o amor romântico, ele traz a ideia de que os dois vão se transformar num só, que nada mais vai lhes faltar, que um vai ter todas as necessidades atendidas pelo outro. E isso, evidente, que não é verdade, por isso que a gente escuta muita gente dizendo assim, eu quero alguém que me complete, como se isso fosse possível, né? Bom, e o amor romântico, ele prega outra coisa que gera muito sofrimento. Ele diz, na medida que os dois se transformam num só, que a vida só tem sentido se o amado estiver presente, ou a amada, ele diz que quem ama não se interessa por mais ninguém. Quem ama não transaria com mais ninguém. Essa é uma mentira que gera sofrimento, porque se uma pessoa descobre que seu amado ou amada se relacionou com outra pessoa, ela tem certeza absoluta que não é amada, porque acreditou no amor romântico. E nós todos acreditamos, porque o amor romântico, ele surgiu no século XII, veio impossível no casamento, porque o casamento era uma escolha da família, as pessoas só podiam casar por interesses econômicos, interesses políticos. No século XIX, passou a ser uma possibilidade, depois da Revolução Industrial, que moravam todos no campo, grandes famílias, com escritórios e as fábricas nos centros urbanos, se formou a família nuclear, mãe, pai, filho, que foram trabalhar. E aí tem autores que dizem que se inaugurou o amor no casamento. O amor romântico entrou. Mas entrou para valer, todo mundo querendo casar por amor e suspirando pelo amor romântico, a partir de 1940. O amor romântico não tem nem 100 anos entre nós. A partir de 1940, muito incentivado pelos filmes de Hollywood. Agora, nós somos afetados porque novela, música, literatura, publicidade, o amor romântico vai entrando na gente por todos os poros, desde que a gente nasceu. Então, tem muita gente que pensa que o amor romântico o amor é o amor romântico. Então, viram assim, você é contra o amor? Eu falei, não, eu sou contra o amor romântico, porque quando a gente estuda história, você vê que o amor é uma construção social, em cada período se apresenta de uma forma. O amor na Grécia era de um jeito, na Idade Média outro, no século XVIII o amor se tornou ridículo, ninguém queria ser escravo das emoções, no século XIX mudou totalmente, época do romantismo, todo mundo suspirava de amor. Então, o que a gente está vivendo hoje, para responder à sua pergunta, Duda? A gente está vivendo o seguinte, o amor romântico está dando sinais de sair de cena, porque a mudança das mentalidades é lenta e gradual, não muda todo mundo ao mesmo tempo, mas você vai vendo sinais. E ao sair de cena, por que ele está saindo de cena? Primeiro, ele está saindo de cena porque a busca contemporânea é pela individualidade. A grande viagem do ser humano é para dentro de si mesmo. Todo mundo quer saber seu potencial a desenvolver, suas possibilidades na vida, e o amor romântico, aquele que diz que os dois vão se transformar num só, quer dizer, aquele que prega a não individualidade, ele começa a deixar de ser sedutor, porque existe uma busca da individualidade. E, ao começar a sair de cena, está levando com ele a sua exigência básica, que é a exigência de exclusividade. É evidente que um amor que os dois se transformam num só,
que um só tem, qualquer coisa só tem graça se o amado estiver presente, é evidente que a exclusividade é a característica principal desse tipo de amor. Por isso, nós estamos assistindo o surgimento de novas formas de amar. Então, você me pergunta, poligamia, poliamor... Poligamia, que eu saiba, é o casamento com mais de uma pessoa. Existem culturas, aliás, a maioria das culturas do planeta existe poligamia, mas só os homens poderem casar com mais de uma mulher. Então, eu diria o seguinte, as novas formas de amar podem ser o poliamor, você amar e ser amado por várias pessoas ao mesmo tempo, podem ser relações livres. Em Porto Alegre tem um grupo muito forte chamado RLI, Relações Livres, que as pessoas são livres para amar quem quiser, se relacionar, porque o poliamor, pelo que eu entendi até hoje, existe uma coisa de todo mundo concordar, todo mundo saber e tal. O amor a três é uma coisa que as pessoas às vezes não contam, né, gente? Porque ainda existe muito modelo para se enquadrar. A grande vantagem do momento que a gente vive hoje, me parece que é o seguinte: como os modelos tradicionais de comportamento não estão dando respostas satisfatórias, está se abrindo um espaço para cada um escolher sua forma de viver. Isso, Lourdes, que você tinha até perguntado, né? Se qualquer forma de amor vale a pena, né? Alguém perguntou, não foi? Eu acho que sim, cada um pode escolher sua forma de amar, o casal escolhe. A questão da monogamia e não monogamia está sendo muito discutida no Ocidente. Existe uma grande questão que se coloca. A monogamia realmente é melhor que a não monogamia? Isso é uma coisa a se pensar. Mas fizeram estudos na Universidade de Michigan e concluíram que até os pesquisadores que trabalham nessa área fazendo pesquisas, eles já vão inconscientemente achando que a monogamia é superior. Então, é tão forte esse modelo monogâmico na nossa cultura, porque na nossa cultura a monogamia é um imperativo. Você nem questiona, você começa a namorar uma pessoa, no primeiro dia já está implícito que um só pode transar com o outro, se relacionar com o outro. Então, a monogamia é um imperativo, mas existe essa discussão. Então, eu acho que nós vamos assistir ainda muitas mudanças. Nós estamos no meio de um processo, de uma profunda mudança das mentalidades, que é a forma de pensar e viver, que começou com a pílula anticoncepcional na década de 1960 e está em curso. Então, essa questão, eu escrevi esse livro, Duda, Novas Formas de Amar, porque de 5 anos para cá, eu comecei a receber no consultório, eu tenho consultório há 47 anos, eu comecei a receber casais para terapia de casal com conflito que eu nunca tinha visto em mais de 40 anos de consultório. Uma das partes propõe a abertura da relação e a outra parte arranca os cabelos, se desespera, aí começa um problema no casal, vem fazer terapia de casal. Isso começou a acontecer com tanta frequência e eu recebi tantas mensagens nesse sentido que eu escrevi o livro Novas Formas de Amar. Regina, considerando essa abertura para novas formas de amar, como lidar com a questão do ciúme e a questão do sentimento de posse, que inclusive acontece muito entre os homens no Brasil e na sociedade latino-americana em geral, que é muito enraizado no machismo, nas questões mais conservadoras. Como lidar com essas questões? Olha, é isso que você falou. O ciúme é a parte mais difícil dessa história. Mas os poliamoristas, eles dizem uma coisa muito interessante. Eles têm uma palavra chamada compersão, que significa o quê? Alegria que eu fico, felicidade que eu sinto ao saber que o meu marido está sendo amado e amando outra pessoa. Isso eles chamam de compersão. Eles falam do ciúme, que o ciúme não teria muito espaço, porque nas relações tradicionais o ciúme existe, porque se uma das partes do casal se encantar por outra pessoa, você vai ser abandonado.
Quem fica é abandonado, porque não pode ficar com duas, não pode casar com duas, não pode viver com duas, com dois, né? Então, eles dizem que no poliamor, você pode ver que seu amado ou amada está amando outra pessoa, mas você não sente necessariamente que você deixou de ser amado. Então, isso é uma questão. O ciúme, tem gente que acha que já vem inato, natural. Tem gente que fala assim, as crianças pequenas são ciumentas desde pequenas. Sim, a criança pequena, se a mãe sumir, ela morre, porque ela precisa de cuidados físicos e emocionais. A nossa cultura não favorece a gente se desvencilhar do ciúme. Pelo contrário, incentiva, né? Esse ciúme. Isso foi por ciúme. Ele agrediu. Mas ele estava com ciúme. Então, eu acho que todos nós temos que refletir sobre as crenças aprendidas. Tudo isso que a gente aprendeu, né? Primeiro que a gente sempre teve que enquadrar em modelo, né? Quem não se enquadrasse era discriminado completamente. Mas tem que refletir sobre isso, tem que refletir sobre o ciúme, tem que refletir sobre o sentimento de posse. Por que alguém se sente dono de outro, gente? E por que alguém aceita o outro ser dono dela? Então, eu acho que a gente precisa refletir para viver melhor, porque as pessoas sofrem muito por suas fantasias, desejos, medos, culpas, frustrações, sofrem muito. E eu não tenho a menor dúvida que todos nós podemos viver muito melhor nessa área do amor e do sexo. Regina, aproveitando o gancho que você falou do poliamor, eu sempre tive bastante dúvida a respeito, porque, na verdade, assim, eu tenho amigos que já tiveram relações de trios amorosos, e eu digo não sexualmente, somente sexualmente, né, mas realmente um relacionamento de três pessoas, e o que eles falam para mim, tentaram me explicar diversas vezes, é justamente essa questão do desapego, né? O desapego de você não ter os ciúmes, que o ciúmes realmente é um problema da sociedade, é uma construção criada, etc, etc, etc. Na teoria eu até entendo, né? Acho incrível, valorizo, acho maravilhoso quem consegue ter esse tipo de desapego, mas na prática, muitos desses amigos, o que aconteceram com eles é que se apegavam, talvez por empatia, por coisas similares, a uma pessoa a mais que a outra no relacionamento de trio. E aí acabavam terminando esse relacionamento de 3 pessoas e ficando só com uma. Então, eu pergunto, né, isso faz parte da nossa consciência, assim, realmente secular, da sociedade que a gente vive, de que a gente só é possível construir algo realmente duradouro com uma só pessoa? Aonde estaria a explicação de tudo isso, né? E na prática, como você tem um consultório, como isso se dá na prática, né? Existe um condicionamento cultural muito forte, né? Quer dizer, o condicionamento cultural que a gente recebe desde muito cedo, desde criança, é tão forte que você chega à idade adulta, você não sabe o que você deseja realmente ou o que você aprendeu a desejar, né? Então, isso é uma coisa. Toda mudança, toda vez que você está no meio de uma transição entre antigos valores e novos valores, você vive confuso, você sofre. Eu recebo muitas mensagens, porque eu faço várias lives no meu Instagram e eu peço perguntas, né? As pessoas mandam perguntas. E a campeã absoluta, quer dizer, tem 2 campeãs, mas atualmente a campeã absoluta o que eu digo para o meu marido que eu quero propor, que eu quero abrir a relação? O que eu digo para minha namorada que eu quero abrir a relação? E recebo muitas mensagens assim. Insisti com meu marido para abrir a relação, ele não queria, mas no fim ele aceitou. Agora eu estou morrendo de ciúme, o que eu faço? Então, como é que as pessoas perguntam, como é que se faz numa relação aberta? Eu falei, gente, nós não sabemos, ninguém sabe. É que nem a pandemia. A gente vai ter que esperar um tempo passar a pandemia para poder olhar com alguma distância e ver a herança que a pandemia deixou, o que ficou nas relações de amizade, nos trabalhos, nas relações amorosas. É a mesma coisa com esse momento que a gente vive de novas formas de amar. A gente não tem parâmetro
para se apoiar. Se você falar de casamento a dois, nós temos, né, parâmetros, a gente sabe da tia, do vizinho, a gente como que viveu a amiga que separou, o que aconteceu, mas as novas relações a gente não tem. Mas eu acho que as pessoas... Porque sabe o que acontece, Patrícia? Se você chegar para uma pessoa, por exemplo, às vezes um repórter me liga e fala assim, a senhora acha que a nossa sociedade está preparada para as mudanças que a senhora aponta? Aí eu só tenho uma resposta há muitos anos que funciona muito bem. Eu digo assim, vem comigo fazer uma viagem aos anos 50, aos anos 60. Eu tenho 72 anos. E a única vantagem de ter 72 anos, eu acho, é ter vivido dois mundos diferentes. Um mundo antes da pílula, antes de toda a revolução sexual, de todos os movimentos de contracultura, e um mundo depois da pílula. São duas histórias, são dois mundos. Eu vivi nos anos 1950, eu era criança, mas é claro que eu recebia da minha mãe, minhas tias, vizinho, mãe de amigo, toda aquela informação, aquele moralismo, aqueles preconceitos, né? Preocupação com a imagem, o que os outros vão pensar, o que o porteiro vai dizer, o que o vizinho vai falar. Nos anos 1950 e 60, as mães tinham uma preocupação com a virgindade da filha. Então, eu chego para o repórter e falo assim, vem fazer uma viagem comigo aos anos 50, aos anos 60. Vamos lá, se alguém chegasse naquela época e dissesse assim, daqui a algumas décadas, a moça não casar virgem não tem problema nenhum. As moças não vão mais se preocupar com virgindade. Iam dizer o quê? Que a pessoa não estava batendo bem, né? Porque virgindade era um valor. Eu conheci moças que fizeram plástica de ímã. E conheci rapazes que desmarcaram casamento, noivado, porque descobriu que a moça não era virgem. Então, isso não mudou completamente. E outra coisa, separação. Se alguém chegasse nos anos 1950 e 60 e dissesse, daqui a algumas décadas os casais vão poder se separar e não vai ser nenhuma tragédia. Ah, não, essa pessoa aí está alucinando. Gente, separação era uma tragédia familiar. A mãe de uma amiga da minha mãe, o filho mais velho se separou, era criança, ela foi internada com depressão. Era uma vergonha familiar. As mulheres eram chamadas de, no mínimo, de vagabunda, mulher separada. Muitas escolas não aceitavam filhos de pais separados. Os amiguinhos, as mães não convidavam para vir na casa quem era filho de pai separado. Gente, tem algum problema hoje alguém se separar nos centros urbanos? Tem. Então, é importante a gente ver que as mentalidades mudam. E mudam assim, a gente capta os sinais da mudança, uma coisa ali, uma entrevista de um ator aqui, um filme aqui, outro, e por aí vai. Ontem eu fiz uma live sobre um filme que está bombando, né? Não sei se vocês assistiram o filme ou a live, mas o filme está na Netflix, bombando assim como o filme mais visto, que é Sex Life. Alguém assistiu, não? Eu fiz uma live sobre isso. É um filme que mostra o grande conflito que se vive no amor hoje. O grande conflito se situa entre o desejo de simbiose e o desejo de liberdade. O desejo de você ficar fechadinho numa relação, com um marido legal, filhinho, de casinha bonita. Quer dizer, aconchego, segurança, estabilidade, todo mundo quer. Mas o conflito é porque todo mundo também quer sentir emoções novas, experimentar outros parceiros amorosos, outras. Então, o conflito é esse, é um conflito difícil. E eu acho que esse filme Sex Life, um filme não, mentira, uma série de 8 episódios. Ele mostra com muita clareza esse conflito que se vive. Então, a mudança das mentalidades é assim, é uma série aqui, um filme ali. Então, só para completar o que a gente está falando, as duas coisas que mais me pedem para falar, os maiores problemas
É esse de querer abrir a relação, e o outro, que é o maior problema que eu ouço há 47 anos. O que eu mais ouvi no meu consultório foi a mulher chegar, sentar no sofá e dizer a seguinte coisa: amo meu marido, não quero me separar dele, melhor amigo, melhor pai, melhor companheiro, a gente viaja, a gente tem amigos, recebe amigos, blá, 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 só que eu não tenho mais vontade de fazer sexo com ele. Eu gosto, adoro ficar abraçadinho, mas ele fazendo cafuné na minha cabeça. Isso, gente, vocês não têm ideia do percentual. Eu nunca fiz uma pesquisa, mas o que eu recebo de mensagem, o que as pessoas falam, e não é só no consultório, né? Amigos, e eu sempre, em 47 anos, foi o que eu mais ouvi. E aí, quando eu comecei a atender no consultório, eu ficava um pouco perplexa, sem saber bem como lidar com o paciente que está trazendo aquela questão, porque a gente aprendeu a acreditar que o tesão e amor estão ligados, né? E não estão. São coisas totalmente distintas. Você pode amar muito uma pessoa e não ter tesão nenhum por ela. E você pode conhecer a pessoa no dia, fazer sexo com ela e ser um sexo maravilhoso. Então, não é problema desse casal, daquele casal. É um problema do modelo de casamento da nossa cultura, que é um modelo que não funciona. Como é o amor na nossa cultura? Como que é a relação amorosa? É calcada na possessividade, no controle, no ciúme e no desrespeito à individualidade do outro. Isso é o que predomina nas relações amorosas. Então, esse modelo de casamento não vai funcionar nunca. E ele afeta várias áreas, inclusive a vida sexual do casal. Regina, a gente vive num mundo de transformações, você deu o exemplo de antes da pílula, depois da pílula, foi uma coisa muito rápida. Porém, uma coisa que não mudou é aquilo que vem de depois da Idade Média, que é aquela coisa do homem receber a mulher e ali montar um núcleo para que o dinheiro não se espalhasse. Então, o casamento foi instituído para que as famílias se resguardassem de picar o que quer que seja, o patrimônio. Atualmente, ainda temos um aditivo, que são as religiões neopentecostais, as evangélicas, neoevangélicas, ou seja, eles são uma caixa forte de surpresas ruins, em termos de costumes, de liberdade, inclusive de política. Como que uma sociedade vai conseguir se estabelecer num novo patamar de relacionamento, de amor, com tantas travas, a trava do próprio capital e a trava das religiões agora? Como é que se dá essa sintonia fina entre os jovens e para fazer essa mudança? Existe receita de bolo? Não, não existe. Agora, eu penso o seguinte: é uma pena, é um retrocesso que essas religiões pregam, né? Evidente, porque né, as religiões são calcadas geralmente na culpa, no pecado. As religiões cristãs são calcadas pecado, culpa, pecado, o tempo todo, né? Agora, eu não acredito que tenha volta toda essa mudança que começou nos anos 60. Eu acho que tem um percentual de pessoas religiosas que lutam, inclusive no Congresso, né, apresentando leis retrógradas e tudo mais, mas eu não posso afirmar, eu não tenho certeza, mas eles não são a maioria. Quer dizer, eu sei que não são a maioria, eu não tenho certeza se isso vai parar, eles vão conseguir deter a mudança de mentalidade. Eu acho que não, porque mais pessoas vão percebendo essas mudanças. Se você vê o número de pessoas que estão partindo, estão querendo abrir a relação, estão partindo para novas formas de amar, isso vai crescendo. Você vê nos filmes, você vê em novelas, isso já está espocando. A mudança é lenta e gradual, não pega todo mundo ao mesmo tempo. São focos de resistência, mas eu não acredito. Eu acredito que os formadores de opinião, na maioria,
vão caminhando com as mudanças. Agora, sempre a religião sempre deteve, né? Vocês sabem que a repressão sexual do cristianismo, quando o cristianismo se instalou, foi tão forte, que o São Paulo, né, que virou São Paulo, no século I, ele tem uma frase dele que ficou famosíssima. Eles diziam que o celibato era muito superior ao casamento, que as pessoas não casando, elas estariam mais ligadas a Deus e tal. Aí, de repente, ele solta essa frase num dos discursos dele, aos Coríntios, era assim: é melhor casar do que se abrasar. Essa é a grande frase do São Paulo. Porque ele diz assim, bom, quem não conseguir, né, então casa. Casamento era assim, bom, não tem jeito, né, casa. A repressão sexual foi tão grande, desde que o cristianismo chegou, que a igreja inventou uma história de danação eterna, que durou até o século XVIII. Então, a danação eterna era o seguinte: qualquer pensamento, qualquer desejo sexual, você estava já para a danação eterna, já estava lá selecionado para a danação eterna. Entre o século III e o século V, surgiu um fenômeno chamado fuga para o deserto, que milhares de homens e mulheres foram para o deserto do Egito para massacrar o corpo, para se livrar da danação eterna. Danação eterna é uma coisa, deve ser tão bizarra, que as pessoas sofriam no corpo, mas acreditando que estavam se lembrando. Mas não era só da chicotada. Tem relatos de homem, por exemplo, que botou uma serpente para morder o pênis dele. No outro que ficou 40 dias em cima de um tronco lá, sem comer, sem beber, chuva, sol, apodrecendo lá, porque tinha que se livrar da danação eterna. Então, a gente vem de uma história de 2000 anos de muita repressão, muita repressão. A pílula anticoncepcional foi um marco na história da humanidade, que pela primeira vez o sexo se dissociou da procriação e se aliou ao prazer. Eu tenho bastante esperança de que as pessoas conservadoras, retrógradas, preconceituosas, moralistas, continuem sendo a minoria. E que a maioria possa realmente ter uma vida mais plena, mais satisfatória, aproveitar a vida, gostar de viver. Regina, você falou agora há pouco, para a gente falar sobre as mudanças que a pandemia está trazendo, a gente precisa distanciar um pouco do cenário atual. Mas vou insistir nessas mudanças para ver se a gente já consegue ver alguma coisa, porque no seu livro você fala que o casal precisa de certo distanciamento para não cair nesse relacionamento de amigos, de irmãos, para continuar um relacionamento sexual e amoroso. Enfim, tem esse primeiro ponto de pessoas que estão namorando, estão casadas na pandemia. Tem até muito meme na internet que fala: se eu continuar com o meu namorado ou com minha namorada na pandemia, a gente nunca mais larga, porque os casais estão realmente mais próximos. E aí, no outro lado, tem os solteiros, que agora, mais do que nunca, se relacionam por meio da tela, né? Dos aplicativos, que é uma coisa que você também fala no livro. Enfim, com essas mudanças, até o que surge no consultório, a gente já consegue ver alguma mudança que a pandemia trouxe, ou para ajudar nessas novas formas de amar, ou para atrasar um pouquinho essa mudança? Olha só, Duda, tem uma coisa curiosa. Eu fiz um curso, dei vários, cursos gravados eu fiz sobre relacionamento amoroso em tempos de isolamento. Fiz 4 aulas, peguei alguns pontos importantes disso. Primeiro é o seguinte: muitas pessoas me escrevem, mulheres principalmente, muitas, me dizendo coisas assim: eu e meu marido trabalhamos muito fora, nós nos despedimos de manhã cedo, só nos encontrávamos de noite, aí os dois cansados, fazíamos um lanche, um jornal na televisão, íamos dormir. E eu, durante o dia, encontrava os amigos do trabalho, almoçava. Agora, 7 dias por semana, 24 horas por dia, eu estou desesperada, porque ele quer saber com quem que eu estou falando, ele quer saber quem era no celular, que horas que eu vou sair do computador.
Então ela falou assim, eu não estou mais aguentando, eu estou sufocada. Esse é um aspecto. Nesse aspecto, eu espero que as pessoas comecem a perceber a importância do respeito à individualidade do outro. Que os casamentos, ninguém aprende, olha, eu não conheço ninguém que aprendeu antes de casar, que a família ensinou, olha, minha filha ou meu filho, é muito importante respeitar. Não, pelo contrário, todo mundo casa movido pelo amor romântico, ó, alma gêmea, outra metade da laranja. Isso é uma coisa. Os solteiros, eu recebo mensagem de uma solteira, outro dia me escreveu, e ela disse assim, moro sozinha, sou solteira, mas minha vida é ótima, tenho muitos amigos, viajava fim de semana, saía para balada todo final de semana, todo dia, blá, blá. Agora, não saio mais, não transo mais, não beijo na boca. Então, existe esse problema. Tem algumas pessoas que estão ignorando, estão negando a pandemia e estão se aglomerando. Mas tem muita gente que está com medo. Aí você escuta falar em a Delta, a variante Delta, não sei o quê. Então, tem gente que está com medo. E tem também aquelas pessoas que eu recebi também várias mensagens e vários relatos de pessoas casadas que levam o casamento. Ah, meu casamento é legal, é razoável, tem 18 anos de casado, ou 15 anos de casado e tal, mas eu consigo levar bem porque eu tenho um amante, que eu encontro uma vez por semana, na hora do almoço, num motel lá no centro, e a gente fica algumas horas juntos, e eu não estou podendo mais encontrar. Ele também é casado, e a gente mal pode se falar, porque a mulher está lá ao lado o tempo todo, meu marido lá. Tem esse problema também. Quer dizer, eu acho que a gente vai precisar de um tempo, até para saber como vão ficar as relações de trabalho, será que vai ser tudo híbrido, será que vai ser tudo online? E as relações amorosas, né? Porque essa pandemia ela trouxe também um medo grande da morte, né? Porque as pessoas começaram a conviver. Eu tenho um médico que morreu, meu primo morreu, entende? Quer dizer, então, você começa a saber de pessoas próximas, amigos de amigos, parentes de amigos, que as pessoas estão morrendo, independente da idade. Né? Depois que o Paulo Gustavo morreu, ficou todo mundo assim, meu Deus, então não são só os idosos. Quer dizer, existe esse temor, né? As pessoas vão começar a repensar seus valores na vida, suponho. Mas acho que a gente vai ter que esperar um pouco, né? Para a gente poder avaliar a vida sem pandemia nenhuma, todo mundo podendo se abraçar, transar, se beijar. A gente não sabe quando vai ser, mas espero que volte, né? Regina, falando um pouco ainda sobre essa questão de possessividade e ciúmes, a gente vê também que as pessoas têm muita dificuldade com o fim das relações. A gente vê que tem muita gente que tem dificuldade de entender que a outra pessoa é um indivíduo diferente, pode ter objetivos diferentes de vida, e naquele momento aquela pessoa não é mais o companheiro que foi antes. E a gente vê principalmente entre os homens essa sensação de perda é muito mais intensa. Com essa questão da pandemia e os relacionamentos sendo revistos, o que a gente pode esperar nessa questão de novas perspectivas de relacionamento, os homens lidarem melhor com as frustrações e vendo que as mulheres não são propriedade deles? Como que você vê isso? Então, a gente primeiro precisa entender o que é o sistema patriarcal, o que é o patriarcado, porque isso é muito falado, isso é o patriarcado, patriarcado. O patriarcado é o seguinte, eu pesquisei muito, quando eu escrevi o primeiro livro, A Cama na Varanda, que eu descobri a história das mentalidades e me apaixonei, porque eu já tinha consultório há 20 e poucos anos, e eu me dei conta que meus pacientes sofriam muito por questões ligadas a relacionamento amoroso. E aí eu era uma psicanalista comum, atendia no consultório todo dia, até de noite, e dava aula na PUC de manhã, alguns dias na semana. De repente, aquele sofrimento começou a me incomodar, porque me parecia um sofrimento desnecessário, né, por questões... E eu resolvi mergulhar na história do amor.
Aí eu descobri uma coisa que me fascinou, e meus 13 livros eu trabalho com isso também, que é a história das mentalidades. A história das mentalidades é totalmente diferente da história que a gente aprendeu na escola. A gente aprendia datas, fatos, capitanias hereditárias, guerras, tal. A história das mentalidades, os franceses trouxeram, meados do século XX para cá, ela foi ficando forte, que é a história da vida íntima das pessoas. Como elas namoravam, como era a vida do casal, como é que era a vida sexual, o que era podia, o que não podia, as relações com os filhos. Quer dizer, hoje existem livros de história das mentalidades sobre tudo, sobre o rosto, a história da maldade, a história da beleza, tudo tem a história de como as pessoas viviam. Muito bem. O sistema patriarcal, hoje, com as pesquisas arqueológicas, a gente sabe que existiu, o que existiu de 5.000 anos para trás, porque a história era contada de 5.000 anos para cá. E a história era contada do ponto de vista patriarcal, que foi de 5.000 anos para cá. Muitas pesquisas arqueológicas trouxeram dados incríveis, que você pode contar uma outra história. Então, hoje a gente sabe que durante milênios, antes de 5.000 anos para cá, existiu uma sociedade de parceria entre homens e mulheres. Ninguém sabia que o homem participava da procriação. As pessoas acreditavam que o bebê era colocado no ventre da mãe, ou saía um bebê. O homem ia para a caça. Quando ele voltava, tinha um neném na barriga. Tinha uma barriga grande, depois saiu um neném. Ou então já tinha um neném. Eles acreditavam que isso era colocado no ventre materno por um sopro que vinha dos rios, dos mares, das grutas. Não existia um deus masculino. Só existiam deusas. Inclusive, quando eu dou palestra, eu projeto umas imagens da Vênus de Willendorf, que era uma deusazinha, eles acharam mais ou menos uma estatuazinha de 30, 40 mil anos atrás, com as barriga grande, seios grandes, e várias estatuetas de Deus. As mulheres eram super valorizadas, Tatiana, não tinha essa dominação, porque elas eram vistas como representantes das deusas na Terra. Vocês imaginam, há milhares de anos, olhar uma mulher que sai leite de dentro dela, sai criança de dentro dela, só pode ser uma deusa, ou então representante da deusa. Então, não se descobriu armamentos, fortificações nas cidades, nesse período de 5.000 anos para trás. Quando começaram a domesticar os animais, se deram conta de que a ovelha desgarrada não tinha filhote. E aí caiu a ficha. Espera aí, então o homem é que tem a ver com a procriação? E aí os homens começaram a achar que só eles tinham a ver com a procriação, que a mulher era só uma caverna, um receptáculo para levar a criança até o nascimento, que a mulher não tinha nada a ver com a procriação. Isso durou. Então, esse período, mais ou menos há 5.000 anos, surgiu também a propriedade privada, mas assim, bem primitiva, meu rebanho, minha terra. Nesse momento, como o homem já sabia que participava da procriação, a mulher foi aprisionada para o homem não correr o risco de deixar herança para o filho de outro. Então, a mulher tinha que estar bem trancada. Na Cama na Varanda, eu ponho vários relatos dos pais da igreja, dizendo que a mulher era perigosa, a mulher tinha que ser trancada, que a mulher não sei que era insaciável. Então, as mulheres foram trancadas. O sistema patriarcal foi se instalando. As mulheres podiam ser compradas, vendidas, trocadas, eles precisavam de futura mão de obra, então precisavam de mulheres, por isso que roubavam mulheres, vendiam, trocavam, então. E o sistema patriarcal dividiu a humanidade em duas partes, homem para um lado, mulher para o outro, e definiu que a mulher é inferior ao homem. Então, como a mulher engravida, então ela passava engravidando, amamentando, engravidando, né? O sistema patriarcal se sustentou esses milênios, 5.000 anos,
em cima do controle da fecundidade da mulher. A mulher tinha que ter quantos filhos o homem desejasse. Por isso que a pílula foi um marco que começou a declinar essa mentalidade patriarcal, que foi uma ruptura, porque a pílula, a mulher associou o sexo ao prazer, dissociou da procriação. A mulher pôde escolher se quer ter filho, quantos quer, com quem quer, quando. Isso nunca tinha havido na história da humanidade. Então, o sistema patriarcal começou a desmoronar lentamente ainda a partir da pílula. Muito bem. E o sistema patriarcal todo criou um ideal masculino de força, sucesso, poder, coragem, ousadia. Homem não pode falhar no sexo, homem tem que ganhar dinheiro, não pode mostrar emoção, homem não chora. Quantos homens ouviram isso, né? E o ideal feminino, tadinha das mulheres, né? Obediente, submissa, tem que fazer tudo que o homem quer. Gente, eu escrevi um livro chamado O Livro do Amor, que são 2 volumes que eu passei 5 anos pesquisando, saí do mundo, que eu queria entender o amor. Começa na pré-história. O livro começa pré-história, Grécia, Roma, Idade Média, Renascença, Iluminismo, por aí vai. Se você me perguntar 2 coisas importantes que eu descobri nesses 5 anos de pesquisa, a opressão que a mulher sofreu e sofre ainda, nesses últimos 5.000 anos. E a repressão da sexualidade nos 2.000 anos para cá. Então, as mulheres, elas foram humilhadas, massacradas. Olha, só para vocês terem uma ideia, no final da Idade Média, na Europa, Londres, Paris, tá? Era a Idade Média do século V ao XV. No final da Idade Média, era aceito nas cidades que os jovens se reunissem em bando e saíssem estuprando as moças. Isso era considerado muito natural. Os homens podiam espancar suas mulheres para corrigi-la. A mulher era uma eterna menor. Mulher não tinha, diziam que a mulher tinha, diziam que a mulher tinha cérebro úmido. Eu nunca consegui descobrir o que eles entendiam como cérebro úmido, mas diziam que o homem não. O homem tinha o cérebro seco e por isso o homem podia pensar, papapá. Então, eles dividiram homens e mulheres, e o ideal masculino é esse. A mulher boazinha, acordada, não sei o quê. O problema é que nós todos, isso aí ficou masculino e feminino. Gênero é isso. Gênero, ideologia de gênero, não é o que dizem aí, não. Ideologia de gênero é quando diz que mulher tem que ser assim, assim, assado. Usar rosa, homem usa azul. Mulher não pode falar alto, homem pode. Homem não chora. Mulher... Isso é que é ideologia de gênero, tá? Resolveram inventar que ideologia de gênero é transformar menino em menina, menina em menino. Eu peguei um táxi antes da pandemia e o motorista começou a conversar comigo. De repente, ele falou assim, minha senhora, eu estou muito preocupado com essa história de ideologia de gênero. Meu filho de 6 anos vai entrar na escola agora e eu já sei que vão querer transformá-lo em menina. Olha o que passam para as pessoas. Quer dizer, isso não existe. Ideologia de gênero é o que o sistema patriarcal criou. Isso é de homem, isso é de mulher. E, na verdade, masculino e feminino não existem. Porque nós todos somos fortes e fracos, corajosos, medrosos, ativos e passivos. Nós todos, homens e mulheres. Depende das circunstâncias e das características de personalidade de cada um. Então, você me pergunta sobre essa coisa do homem sobre a mulher, né? Foi isso que você perguntou, não foi, Tatiane? Isso é uma coisa que vem vindo e, aos poucos, a gente está conseguindo desconstruir o machismo, porque o machismo também é prejudicial aos homens, porque exige dos homens coisas impossíveis. Você já pensou ter força, sucesso, poder, coragem, ousadia, nunca broxar, sempre ganhar? Ninguém aguenta. Então, homens e mulheres têm que se aliar
para romper com essa mentalidade patriarcal. Porque os homens aprenderam que eles podem bater na mulher, que a mulher, eles são donos das mulheres. E eram, né? Porque a mulher era entregue pelo pai, do pai passava a ser posse do marido, o marido fazia que as mulheres não se trabalhavam, não se sustentavam, nem podiam, tinha um filho atrás do outro. Então, essa mentalidade vem vindo, muita coisa muda e as pessoas continuam repetindo. Quer um exemplo simples? É que eu recebo muitas perguntas também. Por que se aceita muito bem um homem de 50 anos com uma moça de 20 ou 25 e não se aceita uma mulher de 50 com um homem de 25? Por quê? Tem alguma explicação, um argumento razoável hoje? Não. Mas é porque os homens tinham que casar com mulheres muito jovens para lhes dar muitos filhos, para ajudar na mão de obra, porque a mulher tem um tempo para engravidar. Então, as mulheres, eles casavam com mulheres de 12, 13, 14 anos para dar bastante filho. Só que isso já acabou. A mulher tem filho se quiser. Existem métodos contraceptivos eficazes, mas a mentalidade continuam repetindo sem saber. Porque se você perguntar a uma pessoa por que ela critica uma mulher de 50 com um homem de 20, ela não vai saber explicar. Eu já vi pessoas dizendo, ridículo e tal. Então, vamos para a questão da violência, do feminicídio, do absurdo que é isso, né? E notícias de jornal, todo dia a gente vê. Gente, isso é uma questão que não vai mudar assim. Tem que haver um movimento, tem que ser um movimento coordenado nas escolas, nas famílias, para discutir essa mentalidade patriarcal. Porque muitas vezes as professoras têm essa mentalidade. As pessoas não estão livres, elas são bombardeadas com os valores. Nós todos somos frutos da nossa cultura. A gente é bombardeado por isso. Quer dizer, eu acho que isso só vai mudar quando, por exemplo, o Ministério da Educação, da Cultura, se unirem e fizerem um trabalho conjunto com professores, diretores, que vão fazer esse trabalho com os pais dos alunos, com as próprias crianças, explicando que isso muda, porque isso não precisa ser assim, aos pouquinhos, né? Então, várias coisas. Eu me lembro que eu tive coluna na Globo News, né? Durante vários anos, 4 anos, uma coisa assim, todo naquele programa Em Pauta, né? Toda sexta-feira eu tinha uma coluna. E teve um programa que eu levei os ataques que eu recebia na internet, né? E as pessoas não têm argumento. Você discordar de uma ideia é ótimo, discorde, argumente. Ideia, você contesta com ideia. Mas as pessoas dizem, é gorda, é velha, é feia, nunca foi amada. Aí, nesse programa, eu falava assim, gente, eu chamo meu marido e falo assim, olha, estão dizendo que você não me ama, está sobrando para você. Então, as escolas têm que começar também a contribuir para as crianças aprenderem a discutir ideias. Porque senão fica essa coisa rasteira, ninguém troca ideia. Se você não troca ideia, você não vê coisas novas. Você já joga os preconceitos em cima, né? Então, eu acho que essa questão do homem, do homem sobre a mulher, é uma mentalidade patriarcal que vem vindo muito arraigada, né? Que até muito pouco tempo não se falava disso. Hoje, nós já encontramos homens que estão desconstruindo esse machismo e estão muito mais aptos a se relacionar com mulheres ou com outros homens no nível de igualdade, mas não é uma mudança simples, não, porque é muito arraigada. Agora, a mulher, ela tem que perceber os sinais da violência doméstica desde cedo. A nossa cultura, como prega que tem que ter alguém ao lado, que se a mulher não casar, ela está inferior, ela está jogada fora, ninguém quis. Essas bobagens todas, quer dizer, que a nossa cultura perdeu uma grande chance de ensinar as pessoas a importância de você desenvolver a capacidade de ficar bem sozinho, né? Você ficar bem sozinho é um luxo. Você perceber suas singularidades, ter projetos, ter amigos, ter interesses na vida, ter uma vida social interessante, isso é maravilhoso, mas ninguém ensina isso.
ensina que você tem que ter um par amoroso, senão você está jogado fora. Então, as pessoas, às vezes, aceitam relações abusivas porque nem as mulheres, no caso, porque nem se dão conta. Às vezes viram o pai tratar a mãe assim, o tio tratar a tia assim, e, enfim, o irmão tratar a mulher assim. Então, a mulher tem que estar atenta aos primeiros sinais de agressão psicológica, que pode surgir com uma ironia, um deboche, uma crítica pejorativa, um comentáriozinho. Tem que sacar desde o início, porque nenhum homem começa a dar tapa na mulher do nada. Primeiro começa a violência psicológica, aí a mulher vai se submetendo, vai se aceitando. Não, é o jeito dele. Aí ele dá um empurrão. Aí ela diz, não, mas ele depois pediu desculpa. E por aí vai. Então, está na hora, primeiro, das mulheres jogarem fora essa ideia de que tem que ter um homem ao lado, porque senão estão desqualificadas. Isso tem que acabar, gente. Desde cedo com as crianças, porque não é possível que fique todo mundo desesperado procurando um homem. Porque o que acontece é o seguinte, eu vou contar uma história rapidinha, dá para contar? Eu tive uma paciente, eu atendi essa moça, tem uns 30 anos. Ela me procurou, ela tinha 43 anos, 3 filhos, sendo que um casal de gêmeos, e adolescentes, 3 filhos adolescentes, parou de trabalhar quando os gêmeos nasceram. Era casada com um cara, tinha muitos amigos. Um dia o cara chegou, falou para ela que se apaixonou por outra mulher, estava indo embora. Ela foi me procurar no consultório aos prantos. E aos prantos ficava todas as sessões. Bom, porque ela não tinha mais amigos, os amigos ficaram com ele, porque ele jogava, sei lá, tênis, sei lá o que ele jogava com os amigos. Ela não tinha trabalho, então o padrão de vida caiu muito, porque ele não conseguia, banquei a casa, os filhos e outra casa. E ela estava desesperada, precisando arranjar um emprego, preocupada com isso e tal. Foi passar no primeiro mês, foi passar um fim de semana na casa de uma amiga. Passou o fim de semana lá, na hora de ir embora, a amiga se virou para ela e disse, da próxima vez quero te ver com namorado. Ela não tinha pensado nisso ainda. Quando chegou em casa, teve que ligar para a mãe para avisar que chegou bem. Aí a mãe se vira e diz, minha filha, seu marido já tem namorada, você ainda não tem um namorado? Gente, essa moça tinha 43 anos, que não tinha ainda se preocupado com isso, passou a ficar obcecada com ter que arranjar um namorado, porque era uma pressão. E ela me contou a seguinte coisa, que ela encontrou 2 amigas que tinham se separado também, que também queriam namorado. E aí elas saíam de carro às 3 e rodavam para procurar vaga perto de um bar. Rodavam, horas achavam a vaga, estacionavam. Chegava no bar, as 3 sentavam, uma olhava para o ambiente, a outra olhava, uma delas dizia assim, não tem homem, não tem homem. Aí as 3 se levantavam, tiravam o cargo da vaga e iam procurar outro lugar. Não é possível alguém viver assim. Então vai para um show, não presta atenção no show, não tem homem. Vai para qualquer lugar, vai para praia, não tem homem. Gente, tem que mudar essa mentalidade. Não dá para as pessoas continuarem vivendo assim, né? Então, eu acho que na hora que começar a desconstruir o machismo, as mulheres começarem a lutar por uma igualdade de direitos realmente, porque as pessoas atacam o feminismo como se o feminismo fosse uma coisa horrorosa. Feminazi, xingam. Aí eu digo assim, gente, só tem 2 motivos para alguém não ser feminista. Eu não conheço o outro. Ou a pessoa desconhece totalmente a história, ou a pessoa está pouco se lixando para a mulher continuar sofrendo do jeito que sofreu. Então, eu acho que a gente tem que, homens e mulheres, têm que se aliar para romper com essa mentalidade patriarcal, né? Isso é muito importante. Patrícia, você quer fazer a última perguntinha? Antes da gente... Eu ia perguntar sobre violência doméstica, mas ela acabou tratando do tema na de outro,
Porque tudo está com a gravidez, no fundo. As mentalidades começaram a mudar porque surgiram métodos contraceptivos, né, eficazes. Porque antes não tinha, gente. Milhões de anos que existe o planeta Terra, não existia, né? Então, eu acho que as pessoas têm que tomar consciência disso. E as mulheres também. Porque, olha, só para concluir, quando eu estou dando uma palestra, eu gosto muito de fazer uma pergunta assim. Eu digo assim, vocês acham que a mulher independente assusta o homem? Todas. Claro, claro, claro. Porque vai homem na palestra, mas geralmente vai mais mulher. Aí eu digo, não, eu não acho que a mulher independente assusta o homem. Independente de grana, que ganha dinheiro. Eu acho que a mulher autônoma assusta os homens machistas, os que não se livraram do machismo, da mentalidade patriarcal. O que é uma mulher autônoma? Aí eu digo, é aquela mulher que se libertou dos padrões de comportamento que foram exigidos da mulher. Por exemplo, mulher não pode tomar iniciativa, mulher não pode transar no primeiro encontro, mulher tem que ter um homem ao lado, senão está desvalorizada. As mulheres que se libertaram disso são mulheres autônomas, porque se livraram. Aí todo mundo escuta, aí eu digo assim, quem é mulher autônoma, levanta o braço. Aí quase todas levantam o braço. Eu digo, então, agora eu vou fazer uma pergunta só para as mulheres autônomas responderem. Aí ficam todas esperando, animadas. Aí eu digo assim, a mulher deve dividir a conta do motel com o homem? Caramba! A autonomia começa a sair por todas as janelas, buracos da sala, por tudo que lugar. Porque aí você escuta assim, coisas do tipo, não, isso não. Eu já pago manicure, depilação, cabeleireiro, o motel ele pague. Que tem uma coisa a ver com a outra, né? Bom, aí tem sempre as que dizem assim, não, eu topo dividir restaurante, cinema, teatro, mas motel não. Eu digo, mas motel não é porque os dois não vão para o motel para ter prazer. Então, isso, claro que sempre existem as que dizem, claro que tem que dividir, eu divido e tal. Em outra época, talvez todas dissessem que é um absurdo dividir, mas hoje você já encontra mulheres que dizem. Então, gente, isso é uma coisa tão arraigada, e você encontra isso em mulheres que você jurava que eram mulheres autônomas, que já tinham se libertado dos valores impostos. Então, as mulheres também têm que fazer um trabalho para se libertar dessas crenças, porque não tem sentido reclamar que ganha menos que o homem e depois, na hora de dividir um motel, fazer cara de paisagem, na hora que vai pagar a conta, fingir que não está aí, né? Então, quer dizer, e isso não tem nada a ver, quem ganha mais paga, quem convidou, não é essa a questão. A questão é, claro, que de repente, não, hoje eu pago, estou com dinheiro, não é essa a questão. A questão é a crença de que o homem tem que sempre pagar sozinho porque é homem. Essa é a questão. Cada dia um ensinamento novo. Mulher tem que ser autônoma, mas aprender a ser autônoma não é só da boca para fora. Né? Exatamente, Lourdes, isso mesmo. Regina, gostaria muito de agradecer a sua participação nesse programa. Foi muito boa a conversa, porque o amor está cheio São vários temas relacionados ao amor e a gente precisa aprender a discutir todos eles, né? E eu gostei muito da nossa conversa, acredito que está todo mundo feliz aqui com essa conversa. Eu queria dizer para você que GGN está de portas abertas, sempre quiser passar seu material dos seus livros ou qualquer outra coisa, você tem nosso contato, conta com a gente. Tá, E queria dizer ao telespectador do GGN, do Cai na Roda, para não esquecer de dar o joinha, badalar o sininho e se tornar membro do canal, que isso é importante para a gente. E estamos aqui com o nosso tchau, gente. Muito obrigada, Regina. Obrigada, Regina. Obrigada, um beijo para vocês. Um beijo, Regina. Obrigada. Obrigada a vocês. Beijo. Tchau.